Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Então, vou estar aqui agora passando para vocês o nosso conteúdo de revisão, tá? Das nossos videoaula desse conteúdo de quarto bimestre. Logo após vai ter uma folha de exercício para vocês responderem, beleza? Então é só uma revisão de tudo aquilo que nós já estudamos, tá? Não vamos nos aprofundar muito, mas de repente nessa revisão tira-se dúvidas de alguma coisa que possa ter ficado em branco, tranquilo? Então é revisão do conteúdo do quarto bimestre, beleza? Então vamos lá. A gente começou com um tema chamado doenças transmissíveis e não transmissíveis. É o título do capítulo 7, se eu não me engano, do capítulo 4, módulo 4, uma coisa assim, tá? Então, doenças transmissíveis e não transmissíveis, ou seja, são doenças que podem ser passadas por um agente e outras que a gente pega de acordo com alguma situação do dia a dia, tá? Então, o que são essas doenças transmissíveis? Também conhecidas como doenças infecciosas, podem ser causadas por agentes estranhos ao corpo humano. Que agentes são esses? Nós temos aí vírus, bactérias, fungos e protozoários. Sua transmissão pode ser direta ou indireta, tá? Então esses são os modos das doenças transmissíveis. Você pega através de vírus, através de bactérias, fungos e protozoários. Tranquilo? Aí o cara falou aqui de transmissão direta e indireta. A transmissão direta ocorre pela transferência do agente causador da doença pelo contato com ele por meio de fluidos, ou seja, quando você tem contato direto, vamos dizer assim, com o agente causador da doença. Por exemplo, com o vírus HIV, você tem um contato direto com ele através de algum fluido, tá? Já a transmissão indireta, caiu um balde aqui, ocorre pela transferência do agente causador da doença por meio de animais, objetos, água, ar, alimento, entre outros, tá? Então tem essa diferençazinha entre a transmissão direta e a transmissão indireta. Tranquilo? Só que assim como qualquer tipo de doença, exige também a prevenção para essas doenças, tá? E como se prevenir essas doenças transmissíveis? Dependendo do tipo de transmissão, podemos adotar diferentes medidas para preveni-la, ou profilaxia, como alguns falam, é um nome bonito, né? Profilaxia. Por exemplo, evitar contato com secreções, seja ela qual for, vaginal, peniana, saliva, enfim, qualquer tipo de secreção. Evitar água contaminada, ser higiênico, tá? E controlar os vetores, ou seja, os tipos de animais que possam levar essa doença para vocês. Por exemplo, carrapato através do cachorro, enfim, vários outros aí, tá? E naturalmente, o organismo apresenta defesas contra esses agentes. A chamada imunidade, que confere resistência contra doenças infecciosas, por exemplo, tá? Então, naturalmente, o nosso organismo já está preparado para defender a gente contra essas doenças, naturalmente. Porém, existem algumas que a gente não consegue criar imunidade. Aí é onde existem certos remédios, vacinas, soros, enfim. Beleza? Passando aí. Então nós temos aqui, ó, relacionado a algumas doenças associadas ao coronavírus, resfriado e a gripe. Eu botei aqui algumas definiçõezinhas, por exemplo, a febre, cansaço, tosse, espirros, dores no corpo e mal-estar. Por exemplo, febre. No coronavírus é comum ter febre. E são de leve a severas as febres. O resfriado é raro você ter febre no resfriado. E na gripe já é comum. Tá? O cansaço no coronavírus às vezes. No resfriado às vezes. Na gripe é comum. A tosse, comum. Geralmente bem seca no coronavírus. No resfriado é uma tossezinha leve. Geralmente às vezes ela aparece no final. E geralmente seca na gripe também. Espirro no coronavírus é raro, no resfriado é comum e na gripe é bem raro. E dores no corpo, às vezes no coronavírus, resfriado é bem comum e na gripe é bem comum. Reparem como se assemelham aí em alguns detalhes, tanto a gripe quanto o coronavírus como o resfriado, tá? Temos aí a dengue também. Pode-se dizer que ela tem 3 fases, né? A dengue, a fase febril, a fase crítica e a fase de recuperação, tá? A febril, aí você tem uma febre repentina, dores de cabeça, sangramento na boca e no nariz, dores nos músculos e juntas, vômitos, erupções na pele e diarreia. Aí a fase crítica, você pode ter uma hipotensão, derrame pleural, ascite, sangramento gastrointestinal, tá? E na fase de recuperação, nível de consciência alterado, convulsões, coceira, frequência cardíaca lenta, tá? E um outro aí que estava erradicado aqui na gente, mas infelizmente por causa da ignorância de alguns voltou, que é o sarampo, tá? Alguns sintomas aí, febre alta, tosse,
secreções do nariz, olhos vermelhos, pontos brancos, que está muito pequeno, tá, pessoal? Pontos, deixa eu ver aqui, pontos branco dentro da boca, erupções cutâneas, tá? São todos aí alguns sintominhas aí do sarampo. E a prevenção do sarampo é a vacina, tem vacina para o sarampo, tá? E a gente pode prevenir algumas doenças desse tipo aí através do saneamento básico. O que é esse saneamento básico? É um conjunto de medidas adotadas por estados e municípios que visa, entre outras finalidades, prevenir doenças e promover a saúde, melhorando a qualidade de vida da população. Algumas medidas: limpeza pública, coleta de resíduos, coleta de tratamento de esgoto, distribuição e tratamento da água que vem para a gente, tá? Então essas são algumas das medidas que é obrigação das prefeituras aí, tá? Para o nosso bem-estar, para a nossa saúde associada ao nosso saneamento básico, tá? Aí eu mostrei aqui para você que só uma das etapas da estação de tratamento de água, onde você tem a captação da água de uma fonte qualquer, você tem a floculação, onde é colocada uma substância para flocular os corpos estranhos que possam ter na água. Com isso tem a decantação, onde eles se juntam e descem. Com essa descida eles ficam pesados, vão para o fundo, você filtra a água e o que é sólido fica no fundo. A parte da desinfecção, e aí desinfectou, botou cloro, botou flúor, joga de volta, distribuindo de volta para as residências. Okay? E existem algumas doenças associadas a essa falta de saneamento básico, tá? Geralmente causada aí por vírus, bactérias, enfim, alguns tipo de vetores que possam passar para a gente. São elas a febre tifoide, hepatite A, leptospirose, esquistossomose, amebíase, giardíase e rotavirose, tá? Então cuidado aí associado à falta de saneamento básico com esses tipos de doenças. E com isso tem também as doenças transmissíveis, tá? Nós vimos as transmissíveis. Aqui agora está para a gente aqui as doenças não transmissíveis. São doenças não transmissíveis, são aquelas que não envolvem seres microscópicos, ou toxinas, mas que podem se desenvolver por causa de fatores genéticos ou como resultado de hábitos de vida da pessoa. O sedentarismo, por exemplo, é um dos piores dele, o vício no cigarro, a bebida, tá? E aí nós temos aí doenças cardiovasculares e diabetes. Doenças cardiovasculares são aquelas que afetam o coração e os vasos sanguíneos. O infarto do miocárdio é um exemplo de doença cardiovascular, e em geral causado pela aterosclerose, que é caracterizada pela formação de placas ateroscleróticas nas paredes das artérias, como se fosse gordura, pessoal, que gruda aí na parede das artérias, impedindo que o sangue passe por esse local. Então, se ele não vai passar, ele pode extravasar, estourando, dependendo do local, tá? No coração, nesse caso aí do coração, uma doença cardiovascular. E o diabetes é uma doença que se caracteriza pela deficiência na produção ou na ação do hormônio insulina, que controla os níveis de glicose, que é um tipo de açúcar, tá? Então, se a taxa dessa glicose está alta, a insulina entra em ação para fazê-lo baixar. O diabetes pode ser de dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Alguns dos sintomas do diabetes são sede e eliminação de urina excessiva. E se não for tratado, pode desenvolver problema nos olhos, nos rins e no coração, tá? E também é preocupante aí o diabetes, tá? Mas outras duas aí não transmissíveis que nós temos é o câncer e o Alzheimer. O câncer é o nome dado a uma série de doenças que tem em comum a presença de células que se dividem de maneira descontrolada, ou seja, elas crescem loucamente. Descontrolada mais rapidamente do que as demais, aglomerando-se e formando tumores. Essas células podem se desprender e migrar para outras regiões fora do tecido de origem, novos tumores, é o que a gente chama aí de metástase, né? Por exemplo, a pessoa começa com um câncer de pele, quando vai ver, está acometido outros órgãos do corpo acometido por esse crescimento desordenado dessas células formando esses tumores, é o que a gente chama de metástase. E o Alzheimer, que é as doenças que envolvem demência. As doenças que envolvem demência estão entre as mais preocupantes das últimas décadas. O Alzheimer afeta a parte central do sistema nervoso, levando à sua degeneração, o que pode resultar em perda da memória. Então, se você tem lá um neurôniozinho, esse neurônio é ele que passa informações, quando ele começa a se degenerar, em vez de ter o seu tamanho, ele se degenera, isso pode afetar em alguma coisa. No caso do Alzheimer, ele trabalha diretamente na memória, ok?
E assim como prevenimos doenças transmissíveis, essas não transmissíveis também. Essas doenças estão intimamente relacionadas com o estilo de vida da pessoa. Aquela lá não, já como, vamos dizer assim, com saneamento básico, né? Com a higiene, essas coisas. Essa não, esse é o estilo de vida das pessoas. Assim, sua prevenção se dá por meio de cuidados diários com o corpo. É bom praticar esportes, caminhada, corrida, jogar um futebol, tá? Mas tudo com orientação médica, tá, pessoal? Evitar bebidas alcoólicas e o tabagismo, que é o cigarro, beber bastante água, bastante suco natural, ter uma alimentação saudável, uma alimentação bem colorida, com um prato bem colorido, ajuda bastante também, tá? E com isso a gente passou por uma outra parte aí, onde a gente fala de calor e temperatura, que parecem até sinônimos, mas referem-se a grandezas físicas diferentes. Quer ver? Por exemplo, a temperatura é a medida do grau de agitação de átomos e moléculas. Conforme o grau de átomos e moléculas ficam agitados, você sabe a temperatura que tem aquele corpo. Já o calor é a energia transferida de um corpo para outro por causa da diferença de temperatura, equilíbrio térmico. Ou seja, então quando ela passa esse calor, você equipara nisso aí com o equilíbrio térmico. Tá? Como medir a temperatura? Essa temperatura pode ser medida utilizando um instrumento chamado termômetro. Tá? Existem termômetros aqueles que a gente vê a pressão, onde o calor do corpo passa para o termômetro aqui parando e mostrando ali a temperatura que a gente está. E são usadas escalas. As mais utilizadas são a Celsius, a graus Celsius, graus Fahrenheit e a Kelvin. Tá? Nós vimos aí, eu passei até na aula passada, aí, eu mostrei até para vocês aí como se fazia a transferência, a conversão de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin, e de Kelvin para Celsius. Mostrei as fórmulas para vocês aí, ok? E os exercícios, tá? Tem exercício da folhinha, que é exercício de cálculo. Esse exercício de cálculo a gente vai fazer daqui a pouco durante o nosso Google Meet, ok? Então não faltem o Google Meet, que é para quem não aprendeu vai aprender agora. Aí tem aí os termômetros com as suas escalas. O Celsius vai de 0 a 100, o Fahrenheit vai de 32 a 212 e o Kelvin de 273 a 373. Tá? Temos aí algumas grandezas associadas ao calor e temperatura. São elas dilatação térmica, quantidade de calor, calor específico e calor latente. Tá? Então vou deixar isso aqui para leitura de vocês. Quando vocês quiserem ver, está no livro de vocês também isso aí. Okay? Propagação de calor e a transferência de calor pode ocorrer por meio de 3 processos: a condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. São tudo aí modos de se propagar o calor. Tá? Aí nós temos aí o equilíbrio térmico também, onde um corpo de menor temperatura cede calor para um corpo de maior temperatura. Isso aí eles vão se equiparando até chegarem a um valor exato. A gente tem aqui, ó, TA e TB, uniram-se TA e TB e formaram um T com a mesma temperatura. Um está vermelho, outro está azul. Quando você une aí o vermelho com o azul, equipararam, ficaram igual rosa com rosa ali. Tá? Máquinas térmicas. Essas máquinas estão presentes em nosso cotidiano e são elas: motor a combustão, máquina a vapor e geladeira. Nós vimos aí nas aulas passadas esses tipos de máquina. Tá, moçada? Então esse aí foi esse nosso conteúdo de revisão, conteúdo pequeno, só para vocês lembrarem daquilo que nós falamos, tá? Vai ter uma folhinha de exercício aí para a gente estar exercitando esse conteúdo aí, beleza? Fiquem com Deus, tá? Grande abraço.